João, capítulo 3, versículo 16, que vocês, eu acredito, todo crente conhece. Diz assim: porque Deus, o que fez? Amou o mundo. Acho que nem precisa colocar, viu, Daniel, por causa da regulagem do filme com os versículos, é complicado, não precisa, porque já sabemos praticamente de qual. Pode até fechar aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Evidentemente que não vamos, e também não temos tempo para tanto, não sei se é a sua dúvida, se realmente você tem dúvida com relação ao Natal, porque não comemoramos, porque... Um grande engano. Se tem alguém que comemora o Natal, o nascimento de Jesus, esse alguém somos nós. Sim ou não? Talvez nós não comemoramos da maneira como se faz da forma religiosa, porque aqui não aparece a figura, por exemplo, do Papai Noel. Não existe. Isso nós sabemos, é coisa recente, é coisa que não tem nada a ver com o genuíno, com a história bíblica do nascimento de Jesus. A árvore de Natal, a troca de presente, todas essas coisas foram coisas agregadas pela religião para, digamos assim, fantasiar a história real do nascimento de Jesus. Como o nascimento de Jesus foi sofrido, você sabe, este casal, José e Maria, saiu procurando um lugar aonde Maria pudesse dar à luz e não achou. Uma história triste. E para, digamos assim, deixar a história mais bonita, mais incorporada, então fizeram tudo isso e a tradição leva adiante. Mas nós sabemos que não é assim. Por exemplo, algumas coisas que aqui, biblicamente, temos que relacionar. Primeiro que a Bíblia não diz que os magos eram 3, ou 4, 5, não diz 3, diz que magos. Também não diz a Bíblia se eram reis. A Bíblia diz que os pastores, sim, chegou no momento do nascimento de Jesus, foram guiados e chegaram até ali. Mas os magos só foram guiados por uma estrela, vieram até Jerusalém, falaram com Herodes em procura do menino, que já tinha nascido, isso já fazia 2 anos. Quando os magos vieram visitar Jesus, Jesus não era recém-nascido, ou seja, não era no momento ali, já havia se passado 2 anos, Jesus sequer estava em Belém, Jesus já estava sendo criado por seus pais em Nazaré. Foi quando os magos vieram visitar Jesus. Deduz-se que os presentes que eles trouxeram fosse esse descrito na Bíblia. Por quê? Por isso deduz-se que talvez fossem eles reis, porque deram esses presentes para Jesus. A Bíblia, muitas das coisas, você sabe, não existe. Muitas coisas que hoje existem no que é chamado Natal, da forma como se comemora. Mas a verdade é que nesse tempo, quem sabe, agora mesmo, muitos estão da mesma forma cegos como estiveram o povo de Deus naquela época. Você sabe que nesta época, os sacerdotes, os escribas, aqueles que estavam no templo adorando a Deus, eles tinham a Bíblia, eles tinham as Escrituras. Nas Escrituras que eles tinham, dizia que Jesus nasceria em Belém. Eles tinham todos esses relatos. E você sabe, Jesus nasceu e não foi revelado a eles o local do nascimento. Deus revelou, não ao seu povo, mas um povo pagão. Porque os magos eram pagãos. E eles vieram para presentear Jesus. Que triste história, não é verdade? Em saber que muitas das vezes o povo de Deus, apesar de ter a palavra de Deus, não tem a revelação de Deus.
Se eu te perguntasse qual você preferia ter na mão naquele momento, qual você preferia ter? A palavra escrita ou a estrela te guiando? A estrela representa a revelação de Deus. Se você me pergunta, eu te digo qual que eu prefiro. Eu prefiro os dois. Eu prefiro ter a palavra de Deus e a revelação de Deus para chegar até Jesus. Agora, deixando um pouco a parte, porque hoje na internet você tem muitos vídeos e muitas pessoas explicando de onde veio o Papai Noel, de onde veio a árvore de Natal, que é do paganismo, tudo isso nós sabemos, isso está, eu acredito que daqui eu não tenho que tirar muita dúvida de você, porque você tem fontes 1000 para descobrir a respeito disso. Agora, o que eu quero chamar, irmãos, a sua atenção, quero que me escute por alguns minutos, quero chamar a sua atenção, é sobre isso que Deus colocou no meu coração para transmitir. E o que Deus colocou no meu coração é isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, eu fico imaginando Deus na eternidade passada. Antônio, fico pensando, na eternidade passada, Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles estavam aí, na eternidade. A Bíblia não fala sobre isso, apenas nos relata quando Deus já aparece criando os céus e a terra, e aí por diante. Mas na eternidade passada, Deus chegou a uma conclusão, foi chegando a conclusões e disse: vou criar os céus. Imagina Deus tomando essa decisão, vou criar os céus. Vou criar também a terra. Criou os céus, criou a terra, e bom, Deus criou o céu, criou a terra e disse: vou criar mais, vou criar o homem. Criou o homem, e a Bíblia diz que Deus estava contente com tudo isso que ele estava fazendo. Estava criando, e estava feliz, estava contente, estava alegre. Criou o homem e disse: me parece que o homem não está feliz, não está feliz. Então eu vou fazer uma ajudadora, uma companheira idônea para ele, o homem. Criou a mulher. E nós estudamos um pouco ontem sobre o significado disso, né? De Cristo e a igreja, Eva e a igreja. Assim como Eva saiu de Adão e foi um complemento para Adão, Adão se completa, e esses dois, diz a Bíblia, tornaram-se uma só carne, assim também a igreja. Eva não veio a existir sem Adão, como também a igreja não existe sem Cristo. E estes dois, assim como Adão e Eva se fizeram uma só carne, a igreja e Cristo são um só Espírito. Amém. Glória a Deus. Então Deus estava feliz agora, porque o seu companheiro, digamos assim, a sua mais excelente criação, tinha uma companheira ajudadora, e Deus estava feliz, tão feliz que todos os dias, Deus vinha em um lugar marcado para encontrar os seus amigos, em especial Adão, para conversar com ele. Conversava, Deus tinha prazer. Então Deus chegava aí, conversava com Adão, e estava tudo muito bem. Um relacionamento entre o homem e Deus extraordinário, até que apareceu, você já sabe, o diabo, Satanás. Satanás, ele apareceu nesse cenário de amizade, de relacionamento, de comunhão de Deus com o homem, e ele, Satanás,
através do pecado que ele introduziu no homem, separou Deus do homem. Que triste. Esta comunhão já não existia mais. Deus, por causa do pecado, já não podia mais se comunicar com seu amigo, com seu companheiro. Imagina a tristeza no coração de Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que Satanás conseguiu fazer com relação a Deus, foi causar essa tristeza no coração de Deus. Deus não estava feliz. Deus não estava contente. Deus não estava satisfeito. Não estava. Porque aquela amizade, aquele relacionamento, aquela comunhão que ele tinha com os seus amigos, em especial com Adão, foi quebrada por causa do pecado. O que fazer Deus? Abandono o homem na terra que criei? Ou vou ao céu e vou esquecer a história? O que você acha que Deus fez? Vou procurar o meu amigo. Vou procurar o homem. Glória a Deus, amigo. Eu quero ter comunhão com ele. Glória a Deus, amigo. Eu amo o homem que criei. Eu quero me relacionar com ele. Por isso Deus veio. Deus veio e procurou por todo lugar. Disse: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? E eu sei que este é um procurar de Deus, uma voz de Deus, que durante séculos ecoa e alcança vidas e vidas. Um dia eu ouvi esta voz de Deus. Um dia você ouviu esta voz de Deus. Aleluia. E assim como Adão, mesmo na condição de pecado, de separação de Deus, Adão respondeu: eis-me aqui, Senhor. É o que nós um dia também dizemos quando ouvimos a voz de Deus: aqui estamos. Deus, por causa do pecado, por causa de Satanás, não desistiu do homem, não desistiu de Adão. Isso nos traz uma mensagem linda no dia de hoje. Deus não desistiu de Adão, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de ti, Deus não desistiu de nós. Deus nos ama. Este relacionamento que Deus procurou com o homem, isso nasceu no coração de Deus. Foi Deus quem quis se relacionar conosco. Aleluia. Mas por causa do pecado, e justamente por causa do pecado, veja que lindo isto, porque antes do pecado, Adão se comunicava com Deus, falava com Deus. Mas depois do pecado, já não podia falar com Deus. Não podia estar perto de Deus. Alex, já não podia. Deus queria, mas já não podia. O pecado fez essa separação, fez essa divisão entre Deus e o homem. Mas Deus insistiu. Deus não desistiu. Deus disse: eu quero continuar tendo um relacionamento com o homem que eu criei. Eu quero continuar. O que disse Deus então? Bom, Deus chamou Moisés, se aproximou de Moisés, como nós sabemos, e disse: Moisés, faz um tabernáculo. Faz um tabernáculo. Eu vou morar no tabernáculo. Eu quero estar no tabernáculo. Eu quero estar no meio do meu povo. Eu quero estar com o homem, eu quero estar por perto. Mesmo não podendo falar com ele, mesmo eles não podendo falar comigo, eu quero estar no meio deles. Eu preciso estar, eu quero estar. E Moisés, obedecendo a Deus, fez o tabernáculo, como vocês conhecem a história. E no tabernáculo, você sabe, o tabernáculo estava dividido por partes em três, em especial.
E no lugar santíssimo, no lugar santo do santo, no lugar santíssimo, estava a arca, e aí estava a presença de Deus nesse lugar. Este lugar era dividido do lugar santo com uma cortina, como nós já sabemos, muito grossa, bem grossa, que separava o homem de Deus. O homem não podia chegar aí nesse lugar, não podia falar com Deus, Deus não podia falar com o homem. Irmãos, Deus estava em uma prisão, porque Ele estava no lugar santíssimo, e estava aí por causa do seu povo, mas o seu povo, o homem, não podia falar com ele não podia falar com o homem, apesar de estar ali. Eu fico imaginando, irmão Antônio, o povo de Deus, o povo de Israel, caminhando no deserto, olhando o tabernáculo, irmão Nelson, e dizendo assim, olha, Deus está aí dentro. Deus está aí dentro. E lá dentro do tabernáculo fechado, Deus também dizia, eu estou aqui, o meu povo está aí fora. Eles estão precisando de mim. E o povo, por sua vez, por causa do pecado, também precisava de Deus. Mas era impossível se aproximarem, era impossível se comunicarem. Que história, imagina isso, Deus e o povo. Muito tempo se passou, e isto, ao longo do tempo, Deus não desistiu, Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Aleluia. Deus sempre quis estar conosco. Glória a Deus. Nós, às vezes, temos esse sonho um dia ir ao céu, mas eu te digo, Deus tem um carinho tão especial com a terra. É verdade. Ele tinha o céu, Ele não se conteve com o céu. Como Deus podia estar conosco? Dizem alguns historiadores que fizeram, e é possível que seja na criação do homem, foi assim, e quem sabe Deus no céu, conversando com a Trindade, chegou a essa conclusão, de que os três da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, precisavam trabalhar pela salvação do homem. E o Filho tomou esta oportunidade. O Pai estava no tabernáculo. Onde estava o Pai? No tabernáculo. E o Filho disse, bom Pai, o Senhor está no tabernáculo, não pode ter comunhão com o homem, eu posso ir. Imagina só, eu posso ir. E Deus estava de acordo, e Ele veio. Jesus veio. E como nós já vimos aí, Ele nasceu, cresceu, viveu no meio do povo de Deus. Quem estava ali na pessoa de Jesus? Sendo que esses três são um, o próprio Deus. Com o nascimento de Jesus, Deus saiu daquela restrição do tabernáculo, e Deus em Jesus já estava caminhando no meio do povo. Aleluia. Vendo a necessidade do povo, curando o povo, libertando o povo, salvando o povo. Veja que Deus em Cristo, quando chega na casa de, por exemplo, Zaqueu, Lucas 19, ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, se havia perdido, é porque um dia estava salvo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se ele estava perdido, Zaqueu, certamente é porque um dia ele esteve salvo.
em Jesus, Deus estava conversando com o seu povo, alimentando o seu povo, ouvindo o seu povo. Olha, que coisa maravilhosa, coisa linda, coisa maravilhosa. Deus parece que tinha restaurado uma comunhão extraordinária, mas ainda não era o plano de Deus. O plano de Deus vai além de simplesmente comunhão e relacionamento com o homem. Deus quer mais para as nossas vidas. Deus quer mais para conosco. Muito mais. Olha, se você vê o que diz a Bíblia em Gênesis, nós podemos, eu costumo dizer assim, não sei, você pode de repente dizer, não é Bíblia, não está na Bíblia, mas olha, veja, eu costumo dizer que em Gênesis capítulo 3, Deus, Ele sempre foi perfeito, não negamos isso, mas Deus estava aí, em Gênesis 3, incompleto, estava incompleto, perfeito, mas incompleto. Por quê? Porque em Gênesis 3, Deus tinha apenas divindade. Mas Deus não tinha humanidade. Deus tinha divindade, mas não tinha humanidade. Portanto, Deus estava incompleto. Hoje, nós podemos dizer que temos Deus perfeito e Deus completo. Porque Deus hoje não só tem divindade, mas Deus também tem humanidade. A Bíblia diz que Jesus não é só Jesus divino, Jesus é Jesus homem. Quem intercede por vocês, diz a Bíblia, só um, quem é? Jesus Cristo, homem. Nós temos hoje um intercessor na glória. O seu nome é Jesus Cristo e Ele é Deus, homem. Lindo. Agora, esse Jesus foi perseguido, foi odiado, foi rejeitado, foi levado à cruz, morreu. E neste momento eu creio que Satanás, o diabo, estava celebrando. Porque disse, bem, o plano de Deus de reatar aquela comunhão com o homem, de salvar o homem, caiu por terra. Não foi possível, porque o possível Salvador que ele enviou, que ele deu à humanidade, agora está em uma cruz, crucificado, está morto. Jesus fez algo muito interessante no seu último suspiro, quando ele estava naquela cruz. Foi que Jesus, antes de morrer, entregou o seu espírito a quem? A Deus o Pai. Amém. Ele disse, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morreu? Acabou? Não. Vocês sabem que não. Porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, eu imagino que Satanás, o diabo, disse, bom, agora tenho que fazer outra coisa, porque já ressuscitou, não tem mais jeito. Bom, de qualquer forma, eu imagino que o inimigo, Satanás, disse, bom, de qualquer maneira, ele é Deus, e eles são homens, e eu vou continuar tentando eles, e eles vão continuar pecando, vão continuar errando, vou continuar fazendo o meu trabalho. Eles nunca serão o que ele, Deus, quer que eles sejam, intocáveis. Não, vou tocar neles, vou continuar, porque eles vão continuar no corpo de carne, vou continuar tentando, fazendo eles caírem em pecado, como fiz com Adão no Éden, e, bom, se deu por satisfeito demais. Esses humanos,
por mais que Deus o perdoe, por mais que faça, nunca eles vão ver o que eu vi. Imagina Satanás dizendo isso. Nunca eles vão ver o que eu já vi. Eu conheço o céu por dentro. Eu já vi coisas extraordinárias que eles nunca vão ver. E quem sabe neste momento, esta voz maligna chegou no coração dos discípulos. E Jesus, neste momento, deu uma palavra em João 14 aos discípulos. Disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês possam estar também. Aleluia. Satanás hoje nos tenta. É o seu trabalho, é a sua função. Quer nos separar de Deus. Quer nos afastar de Deus. Não quer que você ora, não quer que você estude a palavra de Deus, não quer que você ouve a palavra de Deus. Isso é obra de quem? De Satanás. Satanás quer trazer, quer criar a cada dia uma divisão entre o homem e Deus. Mas, se dependesse do meu esforço, do nosso esforço, talvez nunca conseguiríamos reatar esta comunhão perdida no Éden por Adão com Deus. Mas quero te dizer isso, receba em nome de Jesus, é a palavra de Deus. Mais interessado nesta comunhão do que eu e você está o próprio Deus. Aleluia. Deus está interessado em que você volte a falar com Ele, que você volte a ouvir a sua voz, que você volte a orar, que você volte a estar com Ele. Deus quer se relacionar com o homem. Deus quer estar do nosso lado. Ele nos ama. Ele está disposto a perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, só para estar conosco. Aleluia. Talvez, quem sabe alguém está pensando assim, mas um Deus externo, porque muitas pessoas ainda têm assim, que Deus é um Deus externo, um Deus distante, um Deus que eu vou no lugar e busco, mas eu estou aqui orando, eu estou prostrado e Ele está lá no terceiro céu, e eu estou numa fila enorme. E se esquece de algo tão maravilhoso. É que com a ressurreição de Jesus, houve algo extraordinário. Jesus demorou, depois de ressurreto, 40 dias na terra. E esses 40 dias foi instruindo os seus discípulos. E uma das coisas que ele disse nesse período foi: eu preciso subir ao Pai. E quando eu subir ao Pai, Ele vai enviar um outro Consolador. Aleluia. E este Consolador vai estar com vocês para sempre. Aleluia. Jesus foi ao Pai, rogou ao Pai, e 50 dias depois, o Consolador desceu. O Espírito Santo desceu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu. Mas o Espírito Santo desceu com uma missão diferente. Se Jesus cumpriu a sua missão, o seu trabalho de reconciliação do homem com Deus, de maneira externa, o Espírito Santo veio de maneira diferente. Não veio de forma simplesmente externa. O Espírito Santo veio e entrou em cada um crente naquele dia. Aleluia. E o Deus que antes estava com o seu povo de forma externa, agora já não está mais. Agora já não precisa mais do tabernáculo, mesmo porque o véu que separava estes dois, o homem de Deus, o véu que separava, uma cortina enorme de grossa, diz a Bíblia que ela foi rasgada de alto a baixo, significando
uma obra de Deus. Foi Deus quem rasgou este véu que separava. E Deus, não contente de estar apenas ao nosso redor, através do Espírito Santo, hoje, você é, eu sou, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aonde Deus mora hoje, se eu te perguntar assim, ô Moisés, aonde Deus mora? Ele vai falar no tabernáculo, lá no lugar santíssimo. Povo de Deus, aonde mora Deus? Aí no templo, no tabernáculo. Mas hoje, aonde mora Deus? Sempre no meio do povo de Deus, mas em cada um de nós. Aleluia. Para Satanás destruir hoje o homem, porque esse Cristo foi, como nós sabemos, multiplicado, agrandado. Esse Cristo, você sabe, foi expandido em todos os sentidos, o que se torna impossível hoje Satanás destruir esta comunhão do homem com Deus. Ele teria que destruir todos os crentes da face da terra, um por um. Porque cada crente na face da terra é o templo, é a morada de Deus, em espírito. Aleluia. Por isso, hoje é dia de nós celebrarmos, hoje é dia de nós nos alegrarmos, porque foi necessário, mas mais do que um Cristo que nasceu em uma manjedoura há 2000 anos atrás em Belém, nós celebramos essa data, sim. Mais do que isso, nós celebramos esse Jesus vivo, Aleluia. que nasceu em cada um de nós. Amém. Essa comunhão foi restaurada por Deus. Amém. Esta comunhão foi restaurada por Jesus. Amém. Sim. Hoje nós podemos falar com Deus. Glória. Nós podemos adorar a Deus. Deus pode falar conosco. Comunhão restaurada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que grande amor de Deus! Como descrever este amor de Deus? Ele nos amou quando nós sequer imaginávamos. Ele propôs em seu coração nos amar. Ele não desistiu de Adão. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu dos nossos familiares. Hoje Ele é um Deus completo. Ele, diz a Bíblia em Hebreus, que hoje nós temos um sacerdote, não um sacerdote alheio às nossas dores, às nossas doenças, os nossos problemas. É um que, como nós, pode sentir as nossas fraquezas. E Ele se compadece de nós. Aleluia. Ele te ama, Ele nos ama. Igreja, que nós possamos levantar a nossa cabeça. Que nós possamos crer que nós temos um grande Deus que está intercedendo por nós, que é Jesus Cristo. Ele viveu nessa terra, Ele sofreu nessa terra, e Ele, mais do que eu e você, Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele sabe o que é ser perseguido, Ele sabe. Ele não está alheio aos nossos sofrimentos, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Que possamos lembrar, que essa data fique cravada, marcada em nossos corações. Não falo de 25 de dezembro, não, mas que um dia Deus se fez homem, habitou entre nós, viveu como homem, morreu em uma cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Para nos salvar, para te Glória a salvar, Deus. para me salvar. Somos fruto desse amor de Deus, porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Amém. Quero te convidar nesta noite a se colocar de pé. Aleluia. Dito isto, sobre a revelação dessa palavra, como mais do que vir à terra, Deus
quer estar não só conosco, que já seria muito bom, não é verdade? Ele não quer só estar conosco. É interessante que, antes da sua morte e ressurreição, Jesus dizia aos discípulos: eis que eu estou convosco. Eis que eu estou com vocês. Depois que ele, Jesus, morre e ressuscita, ele já não usa mais o estou convosco. Ele passa a usar a frase: eis que eu estou em vós. Aleluia. Ele não só está hoje, igreja, conosco, hoje ele está conosco e em nós.